O governo do estado tinha a pretensão de aprovar um projeto de lei do Refis, o refinanciamento de dívidas, e assim ter acesso a um valor maior de recursos dessas dívidas a serem pagas pelos seus devedores. Porém, a oposição fez um questionamento. Seria possível a aprovação desse projeto de lei em ano eleitoral, como é este ano agora? Elivaldo Barbosa, isso chegou a ser colocado pelo deputado estadual Luciano Nunes e por outros deputados da oposição, alegando que a legislação eleitoral impediria a aprovação de refis desse ano. Por outro lado, a bancada governista defendeu a tese, aprovou, inclusive, soube que foi aprovado já em plenário na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, com o fundamento de levar em conta uma resolução do CONFAS, que, digamos assim, é o colegiado nacional relacionado à política dos governos estaduais para a área tributária. Nós estamos aqui ao lado do deputado Fábio Novo, que vai conversar conosco a respeito da aprovação desse projeto de lei na Assembleia Legislativa. Deputado Fábio Novo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Esse refis vai dar que oportunidade aos devedores ao Estado? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Cidade Verde. O refis é o quê? É a oportunidade que o cidadão tem, que está devendo IPVA, do seu carro que está atrasado, do ICMS que ele não conseguiu pagar. Então, o governo está, nesse momento, aprovando uma lei que permite que aquelas pessoas que estão com seus impostos atrasados, eles possam pagar, reduzindo juros e multas. Então, foi isso que a Assembleia Legislativa aprovou hoje, pela maioria dos deputados presentes no plenário. E pode aprovar? O questionamento da oposição foi... Inconstitucionalidade em decorrência do ano eleitoral. Ameaça, inclusive, judicializar, provocando o Ministério Público e a própria Justiça Eleitoral. Vamos lá. A oposição não pode torcer contra um benefício no momento de crise. Vários estados do Brasil, nesse momento, para ser mais preciso, 17, aprovaram no dia 7 de novembro, através do CONFAS, a possibilidade de fazer refis. Eu estou falando do Piauí, estou falando do Maranhão, Minas Gerais, estou falando de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Estou falando do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Vários estados aprovaram isso. Você imagina que para se aprovar qualquer tipo de refinanciamento de impostos, de pagamentos com desconto de juros e multas, a lei nossa brasileira diz o seguinte: precisa que os secretários de Fazenda se reúnam em Brasília, na sede do Ministério da Fazenda, tem um presidente do Conselho e todos os 27 secretários, pela lei, precisam dizer sim. Se um disser não, não pode ser aprovado. É o que diz a nossa lei. Ora, o que a oposição se pega? A oposição está se pegando no artigo 73, parágrafo 10º. O que o artigo 73, parágrafo 10º diz? Distribuir benefícios que vai desequilibrar o pleito. Eleição já passou. Nós estamos discutindo um refis pós-eleição. Aqui não se trata, inclusive, de distribuir benefícios. Se trata, inclusive, de receber o que está sendo devido para o estado do Piauí. Isso quem está dizendo não é o deputado Fábio Novo. Quem está dizendo isso é uma consulta que foi feita ao Tribunal Superior Eleitoral, que revogou, inclusive, uma consulta anterior do ministro Marco Aurélio. Essa consulta foi feita pelo Estado da Paraíba, e o Estado da Paraíba consultou se no ano que tem eleição poderia fazer refis. E a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é que poderia se fazer o refis. Inclusive, no voto, que a oposição não leu, no voto, inclusive, que decide essa posição no Tribunal Superior Eleitoral, coloca-se que é uma consulta de 2015, que no momento de crise, se você tem a possibilidade de receber o que está sendo devido, isso deve ser colocado com certeza. Então, a questão jurídica, ela está pacificada, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa consulta feita pelo governo da Paraíba e que o próprio ministro Gilmar Mendes levou em plenário e colocou. E mais, nesse exato momento, o CONFAS, desde o dia 7 de novembro, autorizou 17 estados do Brasil, incluindo o estado mais rico, que é São Paulo, a fazer refis. Ora, é público e notório que os estados estão em crise. É público e notório que tem cidadão que deixou de pagar o seu imposto.
o ICMS, o IPVA da sua moto, do seu carro que está atrasado. Se a gente pode fazer isso agora, por que não fazer? A oposição torce quanto pior, melhor. É o mesmo caso que nós vimos aqui, Gelson, do empréstimo. Quem foi que perdeu com o empréstimo? A oposição pegou um relatório preliminar do Tribunal de Contas, foi no Tribunal de Contas da União, disse que o governo tinha desviado 300 milhões. A eleição passou. Depois da eleição, o Tribunal de Contas da União recebe a prestação de contas do governo, diz que está tudo ok. Quem vai pagar, Elivaldo, a conta de 1 ano de obras atrasadas no Piauí? Por irresponsabilidade dessa medida. Mas aí você está incluindo, inclusive, o TCE nessa, vamos dizer, nessa atividade... Não estou falando isso. Presta atenção para o que Mas foi o que eu te disse. fundamento foi o relatório lá do TCE. Né? Presta atenção no que foi que eu te disse. O Tribunal de Contas fez um relatório preliminar. Relatório preliminar é sem ouvir a defesa. Depois, inclusive, que o Tribunal de Contas ouviu a defesa do governo, o relator conselheiro Kennedy Barros deu posição favorável ao governo. Se juntou tudo isso, levou para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União também julgou essa medida, acolheu. Relatório preliminar de Tribunal de Contas é quando você faz um relatório e não escuta a minha posição. É basicamente o trabalho dos técnicos de levantamento. Depois você abre para que quem tem alguma irregularidade apresente as suas explicações. No momento que o governo teve a oportunidade de explicar e explicou para o Tribunal de Contas, tanto é verdade que o conselheiro Kennedy Barros e o pleno do Tribunal de Contas deram razões às argumentações do governo. Só que ainda faltava também esse julgamento perante o Tribunal de Contas da União. E isso aconteceu. Só que aconteceu depois da eleição. Agora, o que eu estou questionando é que nós perdemos 1 ano de obras paradas no estado do Piauí. Esse prejuízo não é para prejudicar o governador Wellington Dias. Prejudicou foi quem? A população que teve obras e benefícios que deixaram de ser feitas. Bom, e o refinanciamento, essa possibilidade de pagar as dívidas em atraso com renegociação de juros e multas, ele deve trazer para os cofres do Piauí mais ou menos quanto? O governo projeta isso? Esse levantamento que a Secretaria de Fazenda faz é algo em torno de 30 milhões de reais. Foram os dados que os técnicos da Secretaria de Fazenda passaram para a gente. Nesse momento, o governo tem dificuldade de caixa, não é só o Piauí, vários estados do Brasil têm dificuldade de caixa, e é uma medida que é legal. Você tem impostos que estão atrasados, taxas que estão atrasadas, cidadãos que deixaram passar de pagar, tem a possibilidade de pagar com redução de juros e multas. Foi isso que a Assembleia aprovou hoje. Deputado, o senhor viveu de perto uma situação de disputa acirradíssima, foi um dos personagens importantes em fevereiro de 2015. Agora, em fevereiro de 2019, desenha-se um quadro semelhante e o senhor estará lá na Assembleia Legislativa num novo mandato. Como é que o senhor avalia que será a condução da eleição da mesa diretora da Assembleia, considerando agora que o governo tem uma base aí de mais de 25 parlamentares? O senhor acha que PT, progressistas, tem um acordo sólido, vai ter candidato, vai ter disputa? Bom, isso aí o tempo vai dizer, né? Eu tenho defendido e não mudei de posição, é que nós deveríamos acabar com a reeleição na Assembleia. Tem um projeto lá tramitando, né? Eu sou contrário ao projeto porque ele muda o regimento interno. Eu estou apresentando uma proposta que muda a Constituição. Porque o regimento interno já foi mudado algumas vezes e, ao sabor da vontade do presidente, lá na frente você pode mudar novamente. Eu acho que quando você coloca na Constituição, fica mais difícil então, você quer uma PEC, mudar. Né? Eu quero uma PEC. Inclusive, estou apresentando essa proposta nos próximos dias e vou discutir com os deputados. E aí, para nova alteração, vai ter que aprovar com maioria qualificada. Com maioria qualificada. Ou seja, tornando mais rígida essa modificação e evitando, sim... E aí a reeleição já também, Joel, no caso, já valendo agora já para essa. Então, reeleição proibida entre legislaturas e dentro da legislatura também? Eu defendo, inclusive, que nós deveríamos aprovar uma PEC, inclusive com voto nominal, para não acontecer o que aconteceu comigo. É muito ruim que você apalavre com deputados uma situação e na hora de votar, como o voto é secreto, acontece que os votos não saem.
que o voto seja aberto, como já é hoje na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de outras assembleias que existem no país. Mas não sei o que os deputados pensam a respeito disso. Eu vou apresentar a proposição e vou conversar com os parlamentares. Mas o senhor chegou a entender o que pode ter acontecido? O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, terá uma nova candidatura à disputa da Assembleia Legislativa, sabendo ou diagnosticando o que aconteceu de errado da outra vez? Não aconteceu nada de errado da vez passada. O que aconteceu é que faltaram os votos. É óbvio. Pessoas apalavraram que iam votar e na hora não votaram, né? Isso é muito ruim. Não culpa aqui ninguém, todo mundo tem o direito de votar como quiser. Eu só acho que a gente deve cada vez mais colocar votos de forma transparente. Eu particularmente defendo que quanto mais votos nominais você tiver, até porque você sabe como é que o seu parlamentar está votando. Mas você acha que a base governista pode resolver essa possibilidade de disputa no diálogo? O consenso pode prevalecer? Ou você acha que não há mais clima para isso? Não, eu acho que, veja só, essa é uma eleição que ela é interna, que são os 30 deputados que votam. Eu acho que até o final de janeiro vai ter muita conversação entre os deputados. Então, serão muitas conversações que vão existir. Então, é normal e é natural que quem já está deseje continuar. E é normal e natural que quem não está apresente nomes para a disputa da Assembleia Legislativa. Isso é contra o nome do atual presidente? Não, eu não sou contra o nome do deputado Temístio, porque eu disputei com ele. Eu sou contra nós não termos outra opção. Essa história de dizer que tem que ter o consenso, a disputa ela é salutar, é da democracia. Quando você não faz a disputa, você não está oxigenando a democracia. Então, eu defendo que a gente deva participar do processo. Isso se dá, obviamente, discutindo e conversando com os colegas. Tem algum nome assim de candidato que pode... Eu não vou cometer o mesmo erro que fez da vez passada. Eu vou ficar calado. Ficar calado. O senhor falou demais na vez passada? Eu não falei demais. Inclusive, colocaram coisas na minha boca de que eu teria dito que eu não disse, né? Na eleição passada. Então, eu acho que eu já amadureci mais. Acho que em eleições como essa, que é uma eleição interna, tem que se falar menos e ouvir mais. O senhor disse que não tinha tido nada errado da outra vez, o senhor já está dizendo aí, fazendo um diagnóstico de alguma coisa que o senhor disse que... Não, é que aconteceu que eu dei uma entrevista numa rádio aqui em Teresina e um ouvinte perguntou se eu iria abrir a caixa preta da Assembleia Legislativa. Foi isso que aconteceu e colocaram essa fala na minha boca, quando não fui eu. Foi um ouvinte que falou. Isso foi usado, inclusive, contra mim na eleição da Assembleia. Eu acho que não falei a respeito, eu nunca disse a respeito de, nunca falei caixa isso. Preta, né? Coisa assim. Isso, acho que isso pesou na hora da definição? Claro que pesou, sem dúvida. Sem dúvida pesou, com certeza. Então tem uma música do Peninha que diz assim, saber ouvir é mais saber. Então. Deputado Fábio, muito obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí, por nos fazer ouvir, né? Ele falou aí, falou comedidamente nessa reta. Comedido, filosófico, né? Evitou falar que haverá aliança com progressistas, né? Bom, eu acho assim, tem que votar e estar ao lado daquelas pessoas que defendem projetos progressistas. Eu defendo que nós tenhamos na Assembleia uma gestão mais progressista. É isso. Muito bem. Muito obrigado, deputado Fábio Novo. Obrigado pela entrevista aqui a nós no Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, quero agradecê-lo, Elivaldo. Por hoje é só? Por hoje é só. Para mim? Para você. Porque para mim amanhã tem mais. Para mim agora tem muita lenha para queimar, Elivaldo Barbosa.